Isso já aconteceu na história recente do Brasil, né? E agora há pouco, né, agora no final da tarde, o presidente do STF, o Edson Fachin, ele autorizou o Luiz Fux a passar, né, a ser um integrante da segunda turma já a partir da próxima semana. Isso já aconteceu na história recente do Brasil, né? E agora há pouco, né, agora no final da tarde, o presidente do STF, o Edson Fachin, ele autorizou o Luiz Fux a passar, né, a ser um integrante da segunda turma já a partir da próxima semana. No ofício, Fachin disse o seguinte, aspas, diante da ausência de manifestação de interesse de integrante mais antigo, concedo a solicitada transferência para a segunda turma, fecho aspas. A questão é a seguinte, né, o membro mais antigo é o Gilmar Mendes, já está na segunda turma, então ele não poderia requerer. A Carmen Lúcia é mais antiga ou é mais nova que ele na corte? Você lembra disso, o Scaff? Quem foi nomeado primeiro? É mais antiga. Ah, então a Carmen Lúcia é que poderia requerer, né? Como ela não requereu, tá certo. E mesmo tendo pedido a transferência para a segunda turma, o Luiz Fux ele pretende seguir participando dos julgamentos relacionados à loucademia do golpe, inclusive da análise dos recursos de Bolsonaro e revisões criminais. Mesmo assim, segundo técnicos do STF ouvidos pelo jornal O Globo, a possibilidade de Fux continuar nos julgamentos é colocada em dúvida por esses técnicos. O STF tem técnico desde quando na história recente? Aliás, agora que foi autorizado... Porque assim, eu queria ver esses técnicos do STF falar para o Alexandre que ministro não pode abrir inquérito. Vamos se lascar. Agora que foi autorizado a compor a segunda turma da STF, o Fux pode levar com ele o recurso de Bolsonaro contra a inelegibilidade determinada pelo TSE em 2023. Bolsonaro apresentou um recurso ao STF. O processo caiu inicialmente com Zanin, que se declarou impedido de votar. Em maio de 2024, Fux foi sorteado como novo relator. Aí ele chega na segunda turma, ele pode ter maioria, não pode? Ele, Mendonça e Cássio Conká? Será que isso é possível de acontecer, Scaff? Bem, o que a gente espera é que essa turma julgue pelo conteúdo e não pela capa, né? O que está acontecendo na primeira turma é que, infelizmente, tudo que é decidido monocraticamente é acompanhado de olho fechado por mais 3 juízes. Então, como é que um juiz de carreira, que é ministro do STF, pode compor um colegiado e tentar mudar entendimento juridicamente? É impossível. Então eu faria a mesma coisa que o ministro Fux fez. Eu acho que ele vai se sentir muito melhor na segunda turma e poder eventualmente debater os temas que interessam para o país. Até em questão, né, de beleza, né, que a primeira turma, Nossa Senhora de Aparecida, é de ter pesadelo o resto da vida. Se você mora sozinho, você não consegue dormir à noite. Aliás, o Supremo, ele resolveu usar o julgamento do chamado núcleo de desinformação da suposta trama golpista da loucademia do golpe para consolidar o precedente de perseguição política aberto nas eleições de 2022. Ontem, por 4-1, ou seja, vocês veem aí o STF de 4, a primeira turma condenou todos os 7 réus acusados de atuarem para descredibilizar o sistema eleitoral. Em seu voto, o mentiroso maior desta nação, maior do que Lula, sim. Lula é mentiroso? É. Um grande mentiroso? É. Mas Alexandre é maior do que Lula? Sim. Porque uma coisa é político mentir. A gente sabe que político mente. Agora, ministro do Supremo mentir, isso já é de lascar a unha do dedo mindinho, enfiar no buraco onde o sol não bate, o cabelo cresce, rodar até sair faísca, tirar para ver se está cheiroso. Tá? No voto do Alexandre, ele expôs a intenção por trás do julgamento. Aspas para
esta careca pornográfica, para todos aqueles que insistem em desinformação, para todos aqueles que insistem na formação do discurso de ódio antidemocrático, devem saber que ano que vem teremos eleições. Tanto a Justiça Eleitoral, quanto o Ministério Público, quanto a Justiça como um todo, já estarão atentos, tá? Com esse precedente do Supremo Tribunal Federal. Olha que maravilha, hein? Então, acontece o seguinte, quem não concordar com a eleição vai preso. Esse é o precedente, Scaff? O precedente é mais ou menos o seguinte: se você está dizendo alguma coisa que alguém acha que é uma desinformação, pode derrubar um prédio, pode ser golpe de Estado, pode cair algum monumento, pode um cartaz matar 5.000 pessoas. Eu não sei que tipo penal que eles estão se referindo, porque, na verdade, essa questão de desinformação é inconstitucional, porque a Constituição não prevê isso. A Constituição prevê a proibição à censura, a liberdade absoluta de expressão, porque se você comete um crime contra a honra, já está previsto no Código Penal. Então, essa palavra desinformação é uma abstração, é uma invenção para punir e para criar uma jurisprudência para punir. Isso é um cala-boca judicial que, no direito, na minha opinião, não existe. Então, é esse o perigo que a nossa Suprema Corte está criando. Eu não consigo entender, entender como é que um primeiro-anista de direito, como é que um professor de direito explica isso na faculdade. Está muito difícil. Está muito difícil essa desinteligência, porque a gente já não consegue mais entender se o tipo penal vale, se o próprio Supremo constrói mais um, se ele emenda o tipo penal. Pavinato, queria te fazer uma pergunta. Pois não. Olha só, o artigo 359. Sim. Tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Essa norma penal tinha que ser revista pelo Congresso, porque essa tentativa como crime consumado... Você está pedindo o quê? Que a Câmara das Deputinhas revija alguma coisa? É difícil demais. A Câmara das Deputinhas? Mas olha, não, é muito sério, porque veja só, quando você não completa o tipo... Quando você não diz como é que você vai abolir o Estado Mas qualquer um faz tipo para as deputinhas da Câmara. Qualquer um faz o tipo dessa, só tem dinheiro. A revolta é grande, Você tem dinheiro, as deputinhas, ó, a deputinha tá lá no Congresso, né? Você chega com a grana, a deputinha faz assim, ó. O Congresso é assim. Mas continua, o seu raciocínio é interessante, a gente já falou sobre isso. Sim, a gente já falou sobre isso umas vezes, e essa norma penal, para mim, é uma norma penal em branco, ela é uma norma fragilizada, é uma norma completamente sem pé nem cabeça, porque ela não define qual é a gravidade, eficiência e execução para se abolir um Estado Democrático de Direito. Eu acho que essa frase, abolir o Estado Democrático de Direito, é a coisa mais grave que pode acontecer num país. Poderia ser o crime mais grave de todos. E aí, né, no entendimento da abstração da imaginação do juiz, você joga uma bolita no vidro de um dos poderes e ele pode entender que você tentou abolir o Estado Democrático de Direito, porque a norma deixa isso em branco, fica na abstração, fica no pensamento do juiz. E quem faz a norma não é o judiciário, quem faz a norma é o legislativo. Então eu venho falando isso há muito tempo. Eu não consigo entender como é que o Congresso Nacional deixa um artigo desse em pé. Olha, o Alemão, faz um favor para mim, bane do chat aqui o sinal. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.